Eu vou retomar um pouco. Eu estava dizendo que ele era muito pobre e, como eles eram amigos entre si, a mulher dele teve a coragem e pediu a Monet, sem ele saber, um dinheiro para poder comprar uma casa. E foi assim que ele viveu. Era uma ajuda de um, ajuda de outro. Vocês vejam que tinha tido um pai rico, mas ele viveu até o ponto para não aceitar o neoimpressionismo. Isso é muito interessante, porque é a transição. Aí o quadro, a tela, porque quem não viu, Montmartre no pôr do sol, com as pessoas, os transeuntes e as nuvens douradas. No fim da vida, no início do século XX, a coisa mudou. Então, ele conseguiu vender, mas aí já estava muito doente, foi uma coisa assim difícil, porque, veja bem, ele morreu em 1903, que foi quando, afinal, começaram a gostar dos impressionistas e começaram a comprar as telas. Ele tinha um lirismo, ele tinha uma sensibilidade e era um romântico. E foi o pai de todos. Então, se alguém quiser perguntar ou comentar, nós podemos falar isso, alguma coisa. Tem um comentário coisa. aqui da Juliana Caruso. Ela diz que está trabalhando o impressionismo com os alunos e eles se encantaram com as telas de Monet, Renoir e não consigo ler o resto da... não consigo ler. Mas que coisa boa mostrar aos alunos. E aí eu posso sugerir uma coisa que se faz muito, que eu vi em museus, vi em salas de aula por aí afora, é mandar as crianças copiarem. Copiar um detalhe, se for quiser copiar só uma flor, as crianças começarem a se soltar para desenhar. Acho que boa ideia sua. Maravilha. Então, nós vamos para um outro, que é um nome que também nunca é citado, e é considerado um dos melhores, e as telas dele hoje são de preços altíssimos, aliás, quase só tem museu, e realmente nunca foi aceito. Ele tem uma vida interessante também. Alfred, porque ele era inglês, Sisley, mas ele só viveu 60 anos. Ele nasceu em 1839, igual o Paul Cézanne, e morreu em 1899. Ele nasceu em Paris, e ele teria dupla nacionalidade, mas vejam que ironia, ele nunca teve recursos para pagar os papéis para obter a cidadania francesa. E por conta disso ele foi um pouco desprezado. Ele foi educado em Londres, porque os pais eram ingleses. Ele nasceu em Paris, mas foi levado para Londres, era uma família muito rica. E lá ele teve acesso à pintura e sofreu a influência do Turner, que nós já vimos, que era inglês, e do Corot, francês. Ele queria se matricular na Academia Real de Artes, como todos. Mas o que aconteceu? O pai matriculou na Business School e ele teve que ir. Não é como hoje, que um jovem escolhe o que quer. Ele teve que frequentar durante 5 anos. E há nos arquivos os cadernos dele, dessa época, em aula. Isso acontece muito, nós sabemos. Em vez de acompanhar o tema da aula, ele fazia desenhos. Ele não queria nada com aulas de economia, de administração, de contabilidade. E ele fazia grandes paisagens, sempre com minúsculas pessoas, como nós já vimos, que foi uma coisa que nós trabalhamos também. Afinal, o pai se dá por vencido. Mas isso ele já tinha 23 anos. É um pouco diferente dos outros. E aí ele vai para Paris. Mas em Paris, o que acontece? Ele é tão criativo, tão original, Sisley, se vocês olharem as telas, procurem livros, porque não é um nome bem mencionado do impressionismo, mas são telas muito bonitas. Ele só teve fracasso. Fracassos sucessivos, telas recusadas. Teve 2 vezes que amigos organizaram em algum galpão exposição individual. Não vendia um. A exposição individual, as telas ficavam todas penduradas do mesmo jeito. Todos os críticos atuais dizem
que ele foi o mais injustiçado, porque ele é o grande nome do impressionismo. Eu diria que, às vezes, alguém é muito bom e realmente consegue sucesso com a palavra moderna, porque tem um marketing. E alguém também é muito bom e não consegue sucesso porque faltou o marketing. Isso hoje, então, ainda é mais forte. As telas de Sisley são analisadas como as que têm o que há de melhor no impressionismo. Os críticos são unânimes e dizem que ele conseguiu condensar as ideias da estética do impressionismo. Por exemplo, houve uma inundação numa cidade do interior onde ele afinal foi morar, para ver lago. Ele pintou muitas telas nessa cidade, né, Marli, na outra. Ele dizia que a inundação era uma ocasião para liquefazer a luz. Lembrem que eu acabei de dizer que o Pissarro gostava do volume. Ele gosta de liquefazer a luz. Gostava de liquefazer a cor. E ele domina a paisagem com nuances nunca vistas, ao mesmo tempo com a vitalidade da natureza. E sempre aquela amizade com Monet e com Renoir. Bruna, mostra, por favor, o canal Saint-Martin nos arredores de Paris. Chegando lá do centro, esse canal hoje até fazem muito turismo. Dá para ver as pinceladas na água, com a luminosidade, o céu de um azul forte, em contraste com o azul claro da água, as nuvens e o volume do que é a construção. Então, é um paradoxo, porque tem a ponte e tem lá adiante algumas casas. Então, os volumes estão bem desenhados, mas a água é exatamente o que ele queria fazer, liquefazer a cor, liquefazer a luz, mantendo a vitalidade da natureza. Eles entraram, Monet, Renoir e Sisley, no curso de um professor que era do salão, oficial, com a intenção de serem aceitos. Mas o que aconteceu? Eles foram rebeldes, foram postos para fora. Porque eles não queriam pintar no estúdio. Foram para fora. E queriam luz, queriam cor. Aí o professor dizia, esses malucos com tanta luz, com tanta cor, eles pintavam a livre contra esse professor. Mas temas simples. Cabanas em vez de palácios. Essa ponte em vez de um monumento. Camponeses em vez de nobre. Então essa é a ponte sobre Villeneuve-la-Garenne. Não, esse ainda é o Cais Saint-Martin, né? Então você agora mostra a outra, por favor. Então, essa daí é que é o Cais Saint-Martin, é que teria que ser primeiro. E porque o canal e tem a parte amarela. A outra que a gente vê, a ponte, é o próprio do nome, Villeneuve-la-Garenne. Eles se encontram com Pissarro. E Pissarro dá um forte apoio para eles. Olha aí, dá para vocês verem como a água é pintada. Sempre essa ideia da água. A burguesia não aceita de modo algum. Em 1870, eles fazem parte do grupo dos barrados. Nisso, o pai dele morre. Ficou arruinado, que foi a Guerra Franco-Prussiana. E ele estava pobre, casado, com 2 filhos, sem vender nada. Um amigo disse, vamos a Londres. Em 1872, ele expõe em Londres e vende. É uma coisa interessante, porque não é no local onde estava surgindo o impressionismo, mas foi aceito fora. Ele tinha sempre preferência por rios e lagos, sempre água e campos. Afinal, em 1874, ele foi para aquele salão impressionista. E ele recebeu uma crítica de ninguém, nada menos do que Proust. Marcel Proust admirou muito as telas dele e escreveu, agora entre aspas, citando, a liberdade de novo tipo de criação do mundo. Ele disse que Sisley encontrou a liberdade do novo tipo de criação do mundo. E uma outra pessoa muito famosa na época, era um cantor, o barítono Faure, que resolveu promover, porque ele era muito bem aceito, era famoso mesmo,
uma turnê pela Inglaterra. E lá se foi Sisley e vendeu. Então ele ficava dividido, porque ele não conseguia vender em Paris, que era o que ele queria. Ele participou ainda de outros salões, sempre do impressionismo, que eu falei para vocês, foram 8. Sarrault participou dos 8, ele participou de 4. O primeiro e depois mais 3, 1876, 1877 e 1882. E nunca foi aceito pelo salão oficial, o que faria vender, né? O pintor só vendia depois que aparecesse lá. Ele era desprezado. Eu me permito, então, fazer um comentário de um chauvinismo, porque isso é conhecido. Então, ele era sempre considerado o inglês. Ele era chamado o inglês. Fora os amigos, que não iam comprar as telas dele, porque eram os que pintavam também. Era Sarrault, Monet, mas ele não era bem aceito pela burguesia. E ele pintava paisagens, não gostava da fantasia, gostava da interpretação. A sua observação, ele dizia que não é uma fantasia, é o que eu percebo. E ele era também, isso dificultou, extremamente tímido. Aquilo que eu falei sobre marketing. Ele era amigo de Manet, de Monet, depois Renoir se juntou também. E pintavam sempre a mesma paisagem. Há um trecho num dos livros muito curioso. O trecho diz que Manet, Monet, Renoir e Sisley pintavam propositalmente o mesmo ângulo de uma curva da estrada ou de uma beira de um lago e depois olhavam. E aí eles notaram que as características se misturavam. É o que nós podemos chamar modernamente um intercâmbio artístico. Era uma coisa muito rica e nós sempre pensamos que o pintor é individualista. Quando nós conhecemos os impressionistas, sabemos que eles faziam um grupo que discutia nos bares e nos cafés sobre técnicas, sobre estética, sobre o que era o belo e depois colocava em prática juntos. Foi um profícuo intercâmbio artístico. Agora, é interessante que Sisley tinha duas qualidades. Como eu falei, cada um tem suas características. A moderação e a ternura. Né? Nada intempestivo. Mas sempre uma fidelidade ao impressionismo. E ele ajudou a criar. Agora, no final de sua vida, ele conheceu o Seurat, que é o do pontilhismo. E que dizia que a pintura tinha que ser científica e que a cor é um pontilhado. E ele até tentou, fez umas telas. Depois ele disse, eu perdi meu tempo. Isso não é a verdadeira arte. Isso não é a estética. E abandonou Seurat. Claro que os quadros de Seurat são valiosíssimos, mas é outra linha. E, finalmente, ele morreu em 1899 com um câncer. E é uma coisa, um câncer de laringe. E, às vezes, algumas pessoas falam que essas doenças, também como Portinari brasileiro, algumas podem ser causadas pelos pigmentos tóxicos das tintas, não se sabe. Mas o fato é que ele morreu cedo, com câncer de laringe, e a frase final que um crítico escreveu é que com ele desapareceu a candura e o nuanceamento da palavra nuance em francês, que quer dizer a transição de tons na pintura. Então, a nuance quer dizer essa capacidade de fazer transição de cores e, ao mesmo tempo, manter a linha que ele queria na figura. Então, isso é muito breve, mas também não quero cansar, eu quero agradecer vocês e vamos bater um papo. Quem não conhecia ou quem conhecia, porque, como eu falei, são os dois nomes menos badalados. Só tem um comentário aqui da Juliana, que comentou que ela apresentou para os alunos e a senhora sugeriu pedir para eles fazerem cópias e ela está agradecendo a sugestão, disse que vai fazer. Agora, professora, o que eu tenho achado muito interessante, além de conhecer novas obras, artistas, saber
como foi a trajetória, a vida deles no início. Isso é tão fascinante conhecer. E aí, assim, conforme a senhora vai falando, fica imaginando eles juntos, pintando, se reunindo. E isso é muito enriquecedor, porque a gente vê a arte com muito mais amplitude. Então, realmente tem sido belíssimas conversas para que a gente consiga entender melhor esse mundo da arte. E quero... É uma coisa, Bruna, é uma coisa interessante, nós já conversamos com isso no curso do semestre passado sobre estética, que nós sabemos que o ser humano busca o belo, busca a estética, é a razão primeira. E, na realidade, hoje, isso não está acontecendo, nem nas escolas, nem nas famílias. Se você fizer uma enquete, não é nem uma pesquisa, basta perguntar aos jovens, eles não conhecem, nem mesmo o moderno. Parece que a pintura ficou à parte da vida. E a pintura é aquilo que nos traz a beleza vista com os olhos do outro. E uma curiosidade que se vê nesses dois, que um morreu em 1899 e o outro em 1903, é que já havia fotografia. E eles pintam para mostrar que a fotografia não consegue. Só o olhar humano, a alma, a sensibilidade. E vocês sabem que há alguns anos eu conheci uma pessoa formado, um homem considerado nível alto. Ele dizia, não sei para que ainda existe pintura. Falou claramente assim para mim, porque com a máquina fotográfica, quer dizer, é uma falta da informação, da educação desde a infância, para olhar o belo, para ele também olhar um rosto, uma paisagem, e ele próprio, sem precisar de uma máquina fotográfica, tentar fazer um esboço. Nós não vemos isso. Porque mesmo se disser eu não tenho talento, é importante saber olhar, apreciar, que é aquela palavra que eu disse nas primeiras vezes que nós nos encontramos, que era, sem falar de pintor específico, mas do conceitual filosófico de estética, que é fruir. É claro que você pode fruir fotografia. Há pessoas que fazem a fotografia artística. Mas quando se diz fruir a arte da pintura e a arte da música, é uma coisa muito especial da alma humana, do coração humano. Era interessante que todo mundo repetisse, mesmo no nosso grupo pequeno aqui, porque vocês são a excelência, quem está aqui é a excelência, é exatamente isso, que na alma é que se encontra o valor daquilo que é observado. Então, se você olhar para uma tela, mesmo que não seja um pintor ou uma pintora de nome, mas uma pessoa quis expressar aquele vaso de flores, eu amo todas as pinturas. É uma coisa que dá uma movimentação de vida, porque aquilo é permanente. Então, eu penso que precisamos fazer esse movimento, mesmo que poucas pessoas venham. Agora, se também não quiserem, a gente não vai continuar. Mas eu estou à disposição. Inclusive, se alguém quiser conversar, e Skype, o Zoom, o e-mail, por enquanto, infelizmente, é só assim. Quando acabar a pandemia, nós voltamos aos cursos na biblioteca. Que um deles, eu me lembro até, lembra da Maria Conceição? Ela gravou todo, filmou todas as aulas, porque nós fizemos ética e estética. Depois eu dei outro que eu chamei arte e ética. Então, penetrar na arte como manifestação do sublime, do que há de melhor no ser humano. Não estou dizendo que essas pessoas sejam diferentes de nós. Todo mundo tem seus erros, suas falhas. Inclusive, nós vimos o Manet, era uma pessoa que não tinha vida muito regular, como esses outros, às vezes tem. Mas isso também não quer dizer nada. O que importa é que ele expressou a beleza que ele viu e deixou para nós. Como se diz no jargão, deixou para a posteridade. Eles estão vivos na arte. A arte é a busca de todo o coração humano.
Então eu quero agradecer muito. Aqui, professora, que eu imagino que é a respeito do que a senhora falou, dessa ausência de valorizar as pinturas, né, como se fosse algo à parte. A Juliana Caruso, essa que é professora, né, comentou que usou com os alunos. Acredito que o comentário dela foi a respeito disso, que ela fala que há uma falta de uma boa professora formada em arte e uma boa aula de arte, né? Que talvez essa possa ser um dos motivos. E que ótimo que a gente tem essa oportunidade com a senhora de poder aprender mais e aprender... Mas você, Juliana, também Bruna, diga a Juliana que ela é também uma pessoa, não precisa ser formada em arte, por exemplo. Eu não tenho um diploma, eu não fiz curso de graduação na Escola de Belas Artes da UFRJ. Não. Eu fiz vários cursos avulsos e toda pessoa pode ser autodidata. Li muitos livros e tive a oportunidade, toda vez que eu viajo, qualquer intervalo, a primeira coisa é procurar museus, galerias, entende? É uma coisa interessante. Uma vez eu estava num congresso, em 1999, numa cidade na Finlândia, em Jyväskylä, e eu estava a caminho da universidade e tinha uma galeria. Aí eu vi, amanhã, vernissage, 8 horas da noite. E era aberto para todo mundo. Aí eu fui, chamei uma outra, até me lembro que era uma americana do Tennessee. Nós duas fomos e vimos uma pintura totalmente diferente, incluindo tecidos finos na tela, uma coisa bem de vanguarda mesmo. Então, tudo é válido para se pesar, avaliar, para você ver o que é que você gosta. Você não é obrigada a apreciar tudo, mas é bom conhecer, né?